O primeiro amor da minha vida era a minha irmã gêmea Letícia. Nós éramos muito apegadas uma na outra, fazíamos tudo junto, até usávamos as mesmas roupas para confundir os nossos pais. Até que certo dia, toda essa felicidade acabou. A minha irmã se afogou na piscina de nossa casa, e apesar do meu pai tentar ressuscitá-la, ela faleceu, deixando um enorme vazio em mim por toda a vida. O meu nome é Clarice, e esse é o meu relato. Com o tempo, eu sempre sonhava com a minha irmã, e sempre que havia uma situação de perigo, a Letícia aparecia para me alertar. Mas eu sentia tanto a sua falta, que sinceramente, nunca fui de me cuidar. Era infeliz e andava toda desleixada. Mas tudo mudou quando conheci Miguel em um shopping. Eu era caixa de um estabelecimento e trabalhava meio período para ajudar a cobrir os gastos de casa. O meu pai havia sido demitido do trabalho por causa da idade, enquanto a minha mãe vendia queijos em uma barraca de rua para pagar as contas do mês. Um dia cheguei atrasada para cobrir o meu turno, e nesse momento, a garota que estava no meu lugar discutia com um jovem porque o valor não havia sido cobrado corretamente em seu cartão. Imediatamente eu assumi a posição para resolver o problema e em questão de segundos tudo se resolveu. Ao verificar o ticket, eu ouvi uma voz dizendo: "Você é muito eficiente, moça." E quando levantei os olhos, eu fiquei impressionada com o rapaz que era tão atraente. Ele me olhou e com um sorriso no rosto pegou o cartão que eu devolvi em suas mãos. No entanto, ao abrir a mão, eu percebi que na hora em que ele passava o cartão de volta, ele passou para mim um número de telefone escrito em um papelzinho e eu fiquei surpresa com a situação. E quando tive a oportunidade, eu fui ao banheiro e adicionei aquele número no WhatsApp. Enviei uma mensagem falando oi e de imediato eu recebi uma resposta dizendo: "Olá, você é a moça da loja?" Eu respondi: "Por que você deixou o seu número?" "Porque eu quero te conhecer." Ele respondeu com emoji de coração. Eu realmente não me sentia atraente. O meu visual era pouco feminino em comparação com outras garotas. Eu não usava maquiagem e vestia roupas largas o tempo todo. Era a primeira vez que algo assim acontecia comigo. Aos 23 anos eu nunca tinha tido contato com um rapaz e nem sequer tinha dado meu primeiro beijo, pois os meus interesses eram outros. Mas naquele dia, tudo mudou. E durante todo o dia, aquele jovem continuou me enviando mensagens, e de início, eu respondi por educação, porque não se pode confiar em ninguém estranho assim. No entanto, ele era muito gentil, e suas mensagens tocavam algo profundo dentro de mim, despertando um sentimento que eu desconhecia, mas que me agradava. E ao final do meu turno na loja, eu recebi uma nova mensagem, bem na hora de sair. "Oi, vejo que você já saiu. Estou aqui na porta esperando por você. Quer tomar um café?" "Sim, claro." Eu respondi com a mão tremendo. E quando saí da loja, lá estava o rapaz. Ele me olhou e se aproximou para me cumprimentar com um beijo na bochecha, o que me deixou impressionada. As outras meninas murmuravam enquanto saíam da loja, fazendo as minhas bochechas ficarem ainda mais vermelhas. Tentei não prestar atenção aos comentários das colegas de trabalho e perguntei ao rapaz para onde iríamos. "Desculpa a minha falta de jeito, mas ainda não te disse o meu nome. Eu sou Miguel, e você?" "Ah, sim, o meu nome é Clarice." Miguel me levou a uma cafeteria que ficava a uns 15 minutos dali. Conversamos por mais de 3 horas, até que chegou o momento de nos despedirmos. Aquela foi a primeira vez que eu saí com o rapaz.
eu não tinha experiência nenhuma. Mas ele era tão carinhoso e atencioso que, sem perceber, eu fui me apaixonando. Eu não sabia por que ele se interessou por mim, já que o meu visual não atraía ninguém. E quando questionei sobre isso, a sua resposta me surpreendeu. Seu olhar lindo me cativou desde aquele momento. Eu senti algo especial em você. O tempo passou e ele me pediu para ser a sua namorada. Foram as horas, os dias e os meses mais maravilhosos que jamais imaginei viver. Ele tinha tudo o que uma mulher poderia desejar, o que me fazia sentir a mais afortunada entre todas as pessoas desse mundo. Até que chegou o momento de apresentá-lo aos meus pais. Eles ficaram muito satisfeitos com o Miguel. Disseram que ele era um bom homem e estava certo de que ele me faria muito feliz. E depois dessa ocasião, eu perguntei sobre a família dele. Estava tão envolvida em nossos momentos que ele ainda não havia falado sobre isso. Ele apenas disse que morava com a mãe, não tinha irmãos e que o pai o havia abandonado antes dele nascer. Imaginando o sentimento dele, o abracei e perguntei quando eu conheceria a mãe dele. A pessoa que vai ser a sua sogra, por enquanto não está aqui, respondeu ele, sem dar mais detalhes. Os dias e meses continuaram a passar, e quando completamos 1 ano de namoro, ele me pediu em um restaurante para ser a sua esposa. Comovida pelo momento, eu disse sim, com lágrimas nos olhos, pois me sentia a mulher mais feliz e sortuda por finalmente me tornar a sua esposa. Os meus pais ficaram sabendo da notícia e fizeram um almoço para comemorar. O meu pai adorava o Miguel e o via como o filho que ele nunca teve. Isso me fazia muito feliz, porque a minha família o aceitava como mais um membro. Então, começamos os preparativos. Um dia, enquanto eu estava em uma loja de vestidos de noiva, recebi uma ligação de Miguel. Ele apenas disse: "Preciso que você venha a este endereço, é urgente." Assustada, eu corri pensando que algo ruim tinha acontecido, mas ao chegar ao parque, onde ele me chamou com tanta urgência, eu vi que havia uma mulher ao seu lado. Ela parecia jovem, com cerca de 42 anos, muito bonita, com cabelos loiros e cacheados. Aproximei-me devagar naquele momento. Miguel me viu chegando e os dois se aproximaram lentamente. "Amor, olha, esta é a minha mãe." "Finalmente te conheci, querida. O meu filho me falou muito sobre você." Ela se aproximou para me dar um beijo na bochecha e eu lhe disse amavelmente: "Muito prazer, senhora. É uma honra conhecer a mãe do homem que eu amo." Ficamos alguns minutos no parque e, em seguida, o Miguel nos levou a um pequeno restaurante não muito longe dali para almoçar. E durante o caminho, a senhora me olhava de cima a baixo e, apesar de tentar disfarçar o quanto eu me sentia desconfortável, eu não conseguia evitar o incômodo do seu olhar penetrante, que se fixava em mim. Eu não sei porquê, mas sempre tive um estranho pressentimento ao conhecer alguém novo. Acho que a Letícia sempre me alertava sobre isso, pois às vezes uma energia estranha me fazia rejeitar a pessoa recém-conhecida. E isso estava acontecendo com a mãe do Miguel. A sua amável aparência tinha algo que não me convencia por completo. No entanto, como era a mãe do homem com quem eu iria me casar, eu tentei controlar esse instinto e aceitá-la como a minha futura sogra. E com o passar do tempo, a data do casamento se aproximava, e durante esse período eu só tinha visto a senhora 3 vezes, mas não quis perguntar nada ao meu noivo. E quando o dia da cerimônia finalmente chegou, eu não a vi na igreja. E ao entrar de braços dados com meu pai, eu procurei a minha sogra com um olhar, mas ela não estava em lugar nenhum. Ao lado do Miguel, havia outras pessoas que talvez fossem conhecidos dele. Um homem de cerca de 70 anos se aproximou e sussurrou no meu ouvido: "Muito prazer, querida. Eu sou o tio do Miguel, mas eu quero te dizer uma coisa. Tome cuidado."
Lembre-se muito bem disso. Tenha cuidado com essa família. As suas palavras me deixaram um pouco desconfortável, e quando cheguei ao altar, o Miguel segurou a minha mão e a cerimônia religiosa começou por um momento. Eu esqueci as palavras do tio e me concentrei em aproveitar o momento mais importante da minha vida. Estava jurando diante de Deus ser amante e esposa do Miguel pelo resto dos meus dias. E no final, os aplausos não demoraram. Amigos e conhecidos se alegravam ao ver a nossa felicidade. E logo, o fotógrafo apareceu para registrar os melhores momentos da ocasião. E enquanto posávamos para as fotos, uma mulher se aproximou de Miguel e cochichou algo em seu ouvido. Eu vi que ele saiu discretamente da multidão, enquanto eu fiquei no mesmo lugar atendendo os convidados. Alguns minutos depois, ele voltou com a sua mãe de braços dados. Ela acenou para que eu fosse até ela, e sem questionar, eu caminhei em sua direção. E de repente, ela me surpreendeu com um abraço forte. Muitas felicidades, minha querida nora, disse ela sorrindo. Eu senti uma energia ruim, como se tivesse levado um choque ao tocar um objeto eletrificado. Essa sensação me provocou pequenos arrepios na pele, e mesmo após o abraço ter terminado, eu olhei para Miguel querendo entender por que a sua mãe não esteve presente na cerimônia religiosa. Mas como recém-casados, eu decidi não dar importância a isso e continuei com a celebração. Chegamos ao salão onde o juiz de paz já nos aguardava para o casamento civil, e antes de sairmos, o padre foi até a porta da igreja para nos dar a sua bênção e expressar palavras de felicitação. Naquele momento, eu vi a mãe do Miguel se esconder entre as pessoas, exatamente quando o sacerdote começou a aspergir água benta sobre os presentes. E depois daquele momento, eu não a vi mais. Tentei procurá-la, mas ela havia desaparecido. E aparentemente, isso não incomodava o meu marido. E foi o começo de coisas que eu não entendia em relação à minha sogra. E durante a cerimônia do casamento, o seu comportamento me causou desconforto, mas eu não quis comentar nada. Passamos alguns dias longe da minha família, fomos para a lua de mel na praia, esquecemos de tudo e aproveitamos o momento como recém-casados. E ao voltar, eu não sabia exatamente o que viria depois do casamento. Em nenhum momento discutimos onde iríamos morar. Eu estava tão apaixonada e focada em curtir o relacionamento que eu esqueci completamente de combinar com ele qual seria o nosso futuro lar. E quando chegamos de volta ao aeroporto, Miguel me levou a uma casa que ficava a 2 horas de distância da minha. Na verdade, eu nunca tinha conhecido o lugar onde ele morava, já que ele sempre dizia que era muito longe e que viajava diariamente para o trabalho. Na época, isso não me parecia tão importante, porque eu via ele todos os dias e passávamos longas horas juntos. Ele fez sinal para um táxi, indicando um endereço. Enquanto estávamos a caminho, eu notei uma expressão estranha em seu rosto, como se ele estivesse preocupado comigo. Tentei puxar a conversa e eu percebi que ele estava distante e calado, mas assim que se deu conta que eu o observava, ele sorriu imediatamente e começou a me perguntar como eu me sentia por estar de volta. O meu coração teve uma sensação estranha à medida que nos aproximávamos. E depois de 1 hora e 45 minutos, o táxi parou em frente a uma casa muito grande, em um local bem isolado de outras casas. Era uma área remota. A rua só tinha aquela casa e algumas ainda em construção. A casa tinha um acabamento de pedra e no segundo andar havia uma varanda com vasos pendurados. Parecia uma daquelas casas antigas, porque até o aroma me lembrava de mofo. E antes de entrar, eu percebi que ventava muito e a lua cheia clareava toda a área em volta da casa.
Esta será a nossa casa, querida. Me desculpe por nunca ter te trazido aqui antes. É que como meu trabalho fica muito longe, eu precisei dividir um quarto alugado com um amigo lá perto. E por isso eu nunca te trouxe aqui. Mas vamos entrar. Estão nos esperando. E ao entrar, eu olhei ao redor e fiquei surpresa. A decoração era antiga, mas os detalhes e acabamentos eram muito bonitos. Havia uma decoração de mármore nas paredes e os lustres pendiam do teto, parecendo aqueles que vemos em paróquias ou igrejas da época colonial. E de repente, a voz da mãe do Miguel nos interrompeu, dizendo que estava feliz em nos receber. Eu fiquei surpresa ao ouvir aquilo, pois não esperava que o meu marido me levasse para viver na casa onde a sua mãe morava. Pois algo naquela senhora me incomodava muito. Era como se o meu corpo rejeitasse a sua presença. E sem dizer uma palavra, nos instalamos em um dos quartos. Eu nunca imaginei que o meu marido possuísse uma propriedade assim, pois à primeira vista parecia uma casa muito cara. Ou talvez uma herança de várias gerações. Eu não conseguia me livrar da sensação da energia negativa que sentia na presença da minha sogra. Era como se o meu sexto sentido me avisasse que algo estava errado. Ou até mesmo a minha irmã falecida, a Letícia. Mas como agora aquelas pessoas faziam parte da minha família, eu decidi tentar eliminar essa sensação que me deixava inquieta o tempo todo. Algo estranho aconteceu naquele momento. Os cães latiam e uivavam na mata em volta da casa. E eu percebi que a minha sogra se irritou e ela disse: "Malditos cães, eu vou matar todos." E quando percebeu que eu estava ao seu lado, ela deu um sorriso tão falso que parecia um robô. A minha sogra disse que subiria para se aprontar e logo desceria para o jantar. Enquanto isso, o Miguel me mostraria a minha nova casa. Enquanto olhávamos a casa, o telefone de Miguel tocou e ele me pediu licença e saiu para atender. Eu fiquei totalmente confusa. O meu marido escondendo coisas de mim, mas também deixei para lá. No galpão do fundo da casa, vinha um cheiro forte, como de algo estragado. Eu tentei entrar, mas a porta estava trancada. Então a luz da casa piscou, e quando voltou, eu vi a minha irmã Letícia parada na minha frente com um olhar preocupante. E ela disse: "Fuja, Clarice! Fuja! Ainda dá tempo!" A luz da casa voltou a piscar, e a minha irmã desapareceu. Aí já era demais. Eu não poderia ignorar todos esses avisos, ainda mais da minha irmã gêmea. Eu fui até a direção da porta da entrada. A minha sogra já desceu a escada e me chamou para a cozinha. Ela estava com uma larga camisola, como se fosse dormir. Eu disse a ela que precisava sair dali. Então ela segurou o meu braço com uma força descomunal que eu não conseguia me soltar. Então arranhei a cara dela com as minhas unhas. Ela deu um grito que parecia de um bicho e me soltou. Eu corri para a entrada da casa e antes de sair pela enorme porta da frente, eu vejo o Miguel entrando com outras pessoas e todos usavam preto. Eu corri para o fundo e quando passei pelo galpão novamente, a porta estava totalmente aberta. Olhei e vi várias cabeças de mulheres e os seus corpos faltavam membros. E aquele cheiro ruim vinham delas. Eu corri para o quintal, escutei alguma coisa correndo atrás de mim, e quando eu me virei, era a mãe do Miguel. Ela corria muito rápido, como um robô, e de repente começou a correr igual a um animal quadrúpede. Enquanto ela corria, o seu corpo se enchia de pelos, e da sua boca saíam longas presas como de um monstro. Ela se transformou em algo que eu digo com toda certeza que era um lobisomem. Eu não fiquei parada esperando, pois eu sempre fui magrinha. Então pulei o muro dos fundos e caí em um lote abandonado. Eu fui pulando de muro em muro até sair na rua. Eu passei pelos cães que corriam em outra direção. Eles entraram em um lote e latiam muito e parecia que acuavam algo.
E quando vi uma casa, eu bati à porta desesperada pedindo socorro. Uma senhorinha abriu e ela já parecia saber de tudo. Mandou eu entrar rápido e em seguida apagou as luzes e trancou todas as portas. A casa da senhorinha tinha uma varanda. Ela pediu que eu subisse e me escondesse lá em cima, que ela iria chamar a polícia. Ali de cima eu pude ver o Miguel e as pessoas que estavam com ele. A mãe dele já estava na forma humana e parecia dizer algo ao meu respeito, que havia me perdido de vista. Então, aquelas pessoas foram tirando as roupas e se transformaram em bestas feras. Eram criaturas animalescas. Andavam encurvados e tinham grandes presas. As criaturas se levantavam e cheiravam o ar e em seguida farejavam o chão, seguindo exatamente o meu rastro, por onde eu havia passado. O meu coração congelou naquela hora. Eu fiquei ali sem fazer barulho e controlando a minha respiração. E depois de uns 30 a 40 minutos, eu vejo luzes. A polícia havia chegado no local e ficaram ali fora conversando com a minha sogra. Eu pensei em ir até os policiais, mas a senhorinha falou que não era seguro. Então, eu fiquei ali quietinha. E não demorou muito até os policiais irem embora. A senhorinha disse que aquelas coisas não desistiriam de me caçar. Ela pediu que eu tirasse toda a minha roupa, porque o meu cheiro estava atraindo eles. Então, por cima da varanda, ela jogou as minhas roupas no mato, emprestou-me um roupão, pediu que eu entrasse no porta-mala do seu carro e me levou até a cidade. Pedi que me deixasse na casa dos meus pais. Então já cheguei abraçando meu pai e chorando muito, eu contei a ele todo o ocorrido. A senhorinha, que se chamava Dona Jacinta, ela confirmou toda a minha história. Ela disse que aquela família mexia com coisas do diabo e se transformavam em bicho. Inclusive, eles devoraram toda a criação de galinha da velha. E uma vez, quando ela afrontou a mãe do Miguel, a minha sogra disse que só não devorava a Dona Jacinta porque ela era velha e tinha um gosto ruim, mas era bom ela não se meter com a sua família. O meu pai ficou enfurecido e no outro dia ele chamou vários dos seus amigos e todos foram armados na casa do Miguel, mas a casa parecia abandonada e não havia nem indícios de que já morou alguém ali. Então decidimos nos mudar para outra cidade. Arrumei um novo emprego e um novo amor, mas dessa vez não é ele, é ela. Amanda e eu temos um lindo relacionamento e somos bem felizes. É uma pena que ela não acredita em minha história, mas eu juro pela minha irmã Letícia que tudo foi real. Boa noite. Olá, Fael. Primeiramente, quero agradecer por postar o meu relato em seu canal e quero dizer que sou muito fã do seu canal. Mas sem demoras, vamos ao relato. Boa noite a todos do canal. Eu moro em uma cidade do interior de Goiás, a qual não citarei o nome por motivos pessoais e para minha própria segurança. Eu moro em um sítio a aproximadamente 2 quilômetros da minha cidade e desde a minha infância eu tenho muito contato com o sobrenatural. A minha avó era espírita muito famosa da cidade e hoje irei contar como me tornei o que sou agora. Mas antes eu irei contar o que me levou a fazer esse pacto com o diabo para me tornar essa besta fera. Bem, por volta dos meus 15 anos, eu comecei a mexer com o crime e tudo ia bem, até que sofri a minha primeira prisão. Eu perdi todas as drogas que estavam comigo para revender, e assim eu acumulei uma dívida de mais de R$ 4.000. E nesses tempos,
ainda mais na crise que estamos sofrendo nesse país. Eu fiquei 2 meses em regime fechado na corporação da Febem e por não conseguir pagar a dívida, eu fui sentenciado à morte pela facção dominante em Goiás, que é o Comando Vermelho. E sabe aquele ditado que quando não fazem algo com você, prejudicam a sua família? Bem, assim aconteceu com meu irmão. Ele foi executado com 3 tiros na cabeça, enquanto jogava bola em um campo na cidade. Quando fiquei sabendo, o meu mundo desabou. Eu só queria a morte, porque o meu irmão levou as balas que eram para mim. Então, movido pelo ódio e a revolta, eu jurei de pé juntos que iria ter a minha vingança e gritei que eu daria a minha alma ao diabo para vingar o meu falecido irmão. Alguns dias se passaram e eu estava pesquisando pactos e essas coisas com o demônio. Eu achei o contato de um homem, o qual não vou citar o nome para minha própria segurança. E ele me passou o passo a passo de como fazer o pacto e obter sucesso. Mas para isso, teria que ser em uma lua cheia e também em uma encruzilhada. E caso contrário, não daria certo. O homem me entregou uma caixa de sapatos e eu dei uma espiada e ali havia uma cabeça de um gato preto e uma planta da qual eu nunca vi na vida. Ele pediu para que eu arrancasse 3 fios de cabelo e pôr na caixa e esperar o horário, que eram as 3 em ponto da manhã, e assim cobrir a caixa por completo, e então levar a caixa na encruzilhada. E assim eu fiz. E quando deu 3 horas da madrugada, eu enterrei e esperei por algo. Passou-se um tempo e nada aconteceu. Então, eu assim decepcionado, voltei para casa, fui descansar e dormi um pouco. Naquela noite, eu sonhei com um homem que vestia terno branco, e no sonho, ele me perguntou com uma voz trêmula e grossa, e falou o seguinte: "Você me chamou? O que você quer?" Então, com um nó na garganta, eu disse para ele: Eu quero que você me conceda o poder de virar um cão do inferno para vingar a morte do meu irmão. Então aquele homem soltou uma risada assustadora e disse que o meu pedido era uma ordem. Disse também que eu teria 10 anos e quando o meu prazo acabasse, ele viria me buscar pessoalmente. Então aquela coisa desapareceu dando uma gargalhada e logo em seguida eu acordei. Bem, chovia muito lá fora. Eu estava meio assustado e me sentia muito diferente, com muita energia e bem mais forte do que antes. Me levantei naquela manhã e fui fazer as minhas tarefas de rotina. E quando a noite chegou naquele dia, eu resolvi sair para andar e pensar um pouco. E foi quando eu senti uma forte dor de cabeça. E depois disso, eu não me lembro mais de nada. Eu acordei no outro dia, nu, em uma floresta próxima. Então, muito assustado, eu fui correndo para minha casa. A minha mãe me perguntou por que eu estava nu. E eu respondi para ela que eu apenas bebi demais. Então eu fui tomar uma ducha e a minha mãe disse que ia para a cidade. E eu fiquei em casa vendo TV. E quando ela retornou, ela me disse que 3 traficantes foram brutalmente atacados. E ela disse também que a cena do crime era chocante, pois haviam braços e pernas estirados para todos os lados. Aí me veio aquela dúvida. E eu pensei: será que fui eu que fiz isso? Bem, eu não sei o que aconteceu quando eu me transformei, mas eu não lembro de quase nada, apenas alguns flashes. Lembro-me
Que gritos passavam em minha mente enquanto eu tentava me recordar. Me levantei do sofá, fui até o banheiro e olhei para o espelho. E quando eu olhei para a minha imagem, ao fundo, aquele homem, eu acredito que era o próprio diabo. Ele estava lá atrás de mim rindo da minha cara, mas só eu que podia vê-lo. Eu fiquei em choque, desmaiei e acordei com a minha mãe jogando água na minha cara, perguntando se eu estava bem. E a partir daquele dia, toda lua cheia, eu passei a correr para a mata. Então eu inventava alguma desculpa para minha mãe, que eu ia sair com os meus amigos ou coisa assim. A verdade é que eu não sei o que eu faço quando eu me transformo. Eu só sei que me dá uma dor de cabeça e em seguida uma sensação de paz. E as únicas coisas que eu me lembro é de correr no meio do mato em uma velocidade incrível. E logo depois disso eu apago. Bem, eu me sinto feliz de ter vingado o meu irmão. E apesar dessa maldição que eu carrego, eu vivo bem. E de vez em quando eu vejo o demônio balançando um relógio de bolso e rindo diretamente para mim. E isso só acontece em meus sonhos. Acredito que o meu tempo está se esgotando. Eu sei que ele vai vir me buscar em breve, mas eu estou conformado, pois pelo menos eu matei aqueles malditos que fizeram tanto mal a mim e à minha família. E agora, cabe a vocês acreditar ou não, pois só eu sei o que eu sou e o que estou vivendo. Mas para aqueles que não acreditam no sobrenatural, eu só tenho uma coisa para lhes dizer. O sobrenatural existe. E para você que não acredita, ele fará questão de se mostrar quando você menos esperar. Boa noite e bons pesadelos. Existem relatos de uma criatura chamada Karazi, que algumas pessoas afirmam já ter visto durante a noite em algum lugar da casa. O que se sabe sobre ele é que aparenta ser um garoto de 6 anos de idade. Porém, o que diferencia de uma criança normal é que o seu olho é absolutamente negro, sem íris e no escuro causa certo reflexo. Ele também não tem boca, e onde deveria ter uma, existe apenas um fiapo de pele como no resto do seu rosto. Alguns também dizem que ele tem garras ao invés de dedos. O Karazi, ele entra à noite na casa das pessoas e se esconde em qualquer cômodo, menos nos quartos. Ele sempre procura um canto escuro, geralmente embaixo ou atrás dos armários, sofás, estantes ou na parte de cima. Assim haja espaço para se esconder. Mas ele não está limitado a esses lugares, pois ele espreme e comprime o seu corpo de forma inacreditável e com a finalidade de entrar em qualquer lugar e ficar ali. E durante a noite ele está ativo, fica atento a qualquer movimento na casa e quando alguém se levanta para beber água ou ir ao banheiro, soa como um convite para ele entrar no quarto. Ele entra sorrateiramente e logo procura um bom lugar para se esconder, e o local preferido dele é embaixo da sua cama. E a partir daí, ele passa a te observar, a causar insônia e pesadelos terríveis. O Karazi é muito silencioso em seus movimentos e gosta apenas de ficar te vendo dormir. Mas às vezes é possível ouvir os seus passos pela casa quando ele está se movendo. A sua respiração é realizada apenas pelo nariz quando o ambiente está muito quieto, ou mesmo o som de algo que ele curiosamente encoste. Bem, as coisas variam. Tem pessoas que dizem ouvir unhas arranhando o chão debaixo da cama,
Outras ouvem algum barulho que seria simples se não estivessem sozinhos, e que, apesar de acharem estranho, ignoram e tentam dormir. Bem, eu recomendo para que nunca olhem embaixo da sua cama durante a noite. A presença do Karazi causa grande mal-estar na pessoa, fazendo com que, inicialmente, tenha apenas dificuldades para dormir. Depois a insônia. E às vezes, as pessoas passam noites inteiras sem dormir, sem saber que está sendo observado. E com o passar do tempo, a pessoa começa a ver a criatura e a sentir quando ela está por perto. Então se tornam tão paranoicas a ponto de poder vê-lo durante o dia. E tem gente que desiste de falar do assunto e apenas finge não ver nada. E outras pessoas acreditam se tratar de uma tulpa. Então, quando levantar à noite e acender a luz e tiver aquela impressão que viu alguém no escuro, pode ser que não tenha sido apenas uma impressão. Bem, tudo isso que eu contei acima são fatos de uma grande pesquisa que fiz pela internet. E eu digo fatos porque o que eu vou contar aqui é real. E aconteceu com a minha família e eu. Eu me chamo Diogo. Esse fato ocorreu em 1992, em uma cidade do interior de Minas Gerais. E na época, eu morava com os meus pais e 2 irmãos. O Breno com 7 anos e a Maria com 23 e eu com 14. Havíamos acabado de nos mudar para uma casa muito grande de 3 quartos, 2 salas, e um dos quartos tinha suíte, e os outros cômodos eram um banheiro social que ficava no corredor da casa, a cozinha, e aos fundos havia um enorme e escuro quintal com várias árvores frutíferas. A casa ficava em uma rua, onde na época a rua ainda era de terra, e haviam poucas casas na rua. Então, quando dava em torno das 20 horas, a rua parecia mais escura que o normal, e de um lado da nossa casa havia uma mata, e do outro, uma casa onde morava um casal de idosos, que, pelo visto, eles eram bem estranhos. Acredito que eles também viam coisas paranormais ali pelas ruas. O meu pai era caminhoneiro, então ele ficava dias fora de casa, e a minha mãe trabalhava cuidando de uma senhora idosa que morava no centro da cidade. Então, ela tinha que dormir lá dia sim e dia não. Mas certa noite, estava somente os meus irmãos e eu em casa. A minha irmã fazia faculdade e por isso chegava muito tarde em casa, e por ela ter muito medo de ficar sozinha, devido aos vultos e à energia ruim que sentíamos no lugar, ela, quando chegava, me obrigava a acompanhá-la o tempo todo antes de dormir. Mas certa noite, ela estava no banheiro do corredor lavando o rosto e escovando os dentes, e eu estava esperando ela, sentada ao lado da banheira, um lugar estrategicamente perfeito para a visão do corredor. E foi quando eu vi alguém passando pelo corredor e indo na direção da sala. Eu logo pensei que fosse o Breno, porque geralmente ele dormia no sofá vendo TV. E sem pensar 2 vezes, eu comecei a colocar medo nela, na minha irmã Maria. Eu falava brincando que tinha visto um vulto no corredor e que era para ela ter cuidado. Ela, morrendo de medo, começou a gritar comigo, brigando, e foi correndo para a sala, deixando a porta aberta. E logo que ela saiu do banheiro, eu me levantei e olhei no espelho que fica de frente para a porta, e vi no reflexo alguma coisa distorcida, e logo me virei. E foi como que por instinto ou impulso, eu vi uma criatura que parecia um vulto distorcido de uma criança, com um olhar sombrio e malicioso. Ele me olhava como se estivesse me sugando, como se aquilo estivesse absorvendo as minhas forças. E o pior é que aquela coisa só se movia quando eu não estava olhando. Eu virava para o espelho
e não via o reflexo da criatura, mas quando olhava para trás, eu via aquilo em outra posição ou em outro canto. Mas quando percebia que eu o notava, a coisa ficava imóvel como uma estátua. Fiquei algum tempo encarando aquilo, mas a coisa sumiu, desapareceu, evaporou. Eu paralisei, entrei em estado de transe, pânico, e a única coisa que eu consegui fazer foi sentar em cima do vaso que estava do meu lado. E assim que sentei, eu ouvi a minha irmã gritando que tinha algo estranho passando na rua. Eu corri até ela, e quando olho pela greta da janela da sala que dava de vista para o alpendre da casa, e como a casa era de grade, dava para se ver a rua. Eu tinha a mesma visão do lugar de onde a minha irmã estava. E nós vimos várias daquelas sombras passando na rua escura, e aquelas criaturas subiam em uma amendoeira que tinha em um canto da rua, um tipo de árvore conhecida como chapéu de sol. As criaturas eram medonhas e tinham a mesma forma do Carazi, com as mesmas características dele. Ouvíamos aqueles espectros sussurrarem de cima da árvore e só enxergávamos aqueles olhos brilhantes e mais nada. A minha irmã estava em estado de choque, mas isso não foi o pior daquela noite, pois logo em seguida ouvimos relinchos e trotar de cavalo, e logo aparece um enorme cavalo negro, como eu nunca tinha visto nada parecido antes. E montado naquele enorme cavalo negro, estava um homem com um sobretudo negro e um enorme chapéu, e ele era idêntico ao Homem das Sombras, também conhecido como Shadow People. Ele parou com o cavalo embaixo da árvore, onde estavam aquelas criaturas, e logo em seguida, os olhos brilhantes das criaturas em cima da árvore desapareceram. Assim como os sussurros pararam. Aquele homem ficou ali por uns 3 minutos, olhando para cima e o seu cavalo bufando, até que ele saiu em disparada e o seu cavalo relinchando. Os meus irmãos e eu rezamos e dormimos no mesmo quarto. E quando a minha mãe chegou de manhã, contamos tudo a ela. Ela não acreditou. Mas, para sua surpresa, a vizinha que já era de idade, a que morava ao lado, ela veio à nossa casa perguntando se tínhamos ouvido relinchos de cavalo na rua naquela noite. A minha irmã contou tudo o que vimos, e a vizinha acreditou, e até falou que aquele homem no cavalo era um Exu, mas não me lembro o nome dele. Ela também disse que aquelas criaturas menores eram Exus, conhecidos como Erês. Bem, até hoje eu não entendo o que foi aquilo. Eu fiz diversas pesquisas pela internet, mas o mais próximo que eu encontrei foi o Carazi e o Shadow People, o Homem das Sombras. Talvez sejam até criaturas de Sete Além que entraram em nosso mundo. Boa noite. Boa noite. Há uns 10 anos, eu tive que dirigir de São Paulo até uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Cariaçu. Uma cidade que fica mais ou menos 200 quilômetros de distância. Nesta época, eu trabalhava de faz-tudo para uma entidade funerária. E tive que levar uma caixa misteriosa para um determinado endereço até às 22 horas do mesmo dia. O problema é que quando o patrão me mandou fazer isso, já passava das 16. Perguntei antes o que havia na caixa, e o meu chefe disse que não sabia, mas que uma mulher muito esquisita havia pago muito bem para que a caixa
fosse enviada por nós até o seu destino em Minas, e que de maneira alguma fosse aberta por ninguém. Inclusive, possuía um tipo de lacre, com cadeado e tudo. A caixa preta era de metal. E eu cheguei a pensar, por que ela simplesmente não enviou pelo correio? Sei lá. Mas acontece que o meu chefe, sabendo que eu poderia questionar, me ofereceu R$2.000, calando-me então de qualquer pergunta ou desculpas para não ir. E a mulher misteriosa ainda me deu mais um cheque no valor de R$5.000. Por essa quantia, eu farei qualquer coisa que me pedissem. Pensem bem, R$2.000 mais um cheque de 5.000 só para entregar uma caixa é muito tranquilo. Liguei em casa e avisei a minha mulher e caí na estrada. A noite ia chegando e eu já estava cansado. Afinal, eu já havia trabalhado o dia inteiro. Mas essa hora extra ia valer a pena. Era o que eu achava. Quando já tinha rodado uns 100 quilômetros, surgiu alguém na estrada pedindo carona. Era um velho muito esquisito, mas não sei porquê. Segui o meu caminho adiante e não parei para dar carona a ele. Mais uns 5 quilômetros à frente, lá estava o velho novamente pedindo carona. Isso era impossível, mas achei que talvez fosse outro velho. E o cansaço já estava me fazendo ver coisas. O velho tinha uma aparência muito pálida e parecia ter uns 70 anos de idade. Mas como parecia inofensivo, então nem pensei duas vezes e parei o carro. "Para onde o senhor está indo?" Ele respondeu que iria para Belo Horizonte. Eu disse que não iria exatamente para lá, mas que poderia deixá-lo um pouco mais adiante. E ele disse que não havia problemas. Era umas 19 horas. E perguntei para o velho qual era o seu nome. Ele disse que se chamava Vladir. Então eu perguntei se ele sabia o endereço que eu procurava. E ele afirmou que conhecia um atalho. E meus amigos, se eu soubesse o que estava por vir, eu nunca teria dado carona para aquele maldito. Quando ele começou a me guiar pelas quebradas no meio das matas, percebi que depois de algum tempo, talvez eu não conseguiria mais voltar sozinho. E disse isso para ele. E com um sorriso sarcástico, respondeu-me que eu nunca mais iria voltar. Então, não deveria me preocupar com isso. Parei o carro na hora e mandei ele sair. E foi neste momento que descobri que já havia chegado no meu destino. Era um cemitério. Sem que eu tivesse comentado sobre a caixa que estava no porta-malas, ele disse: "Você tem algo para mim?" Fiquei pasmo, porque não tenho ideia de como ele descobriu sobre a caixa. Peguei o celular, mas não dava sinal. Ele segurou meu braço com uma força surreal e disse para que eu entregasse a caixa, ou iria me arrepender. Tenho que admitir que o lugar era muito assustador, e eu estava com vontade de agredir o velho, mas me controlei, apenas o empurrei. Ele acabou caindo no chão, e neste momento abriu a boca, mostrando enormes presas para me intimidar. E da sua boca saía um ruído agudo, bem parecido com um rosnado de gato. Em seguida, o velho correu para dentro do cemitério, que parecia deserto. Me aproximei
e percebi que realmente não tinha mais ninguém naquele lugar. Mas comecei a ouvir muitos barulhos estranhos que vinham lá de dentro. E então eu realmente comecei a ficar assustado. Fui até o porta-malas e atirei a maldita caixa contra a entrada do cemitério, no portão de estacas apodrecendo, por onde o velho havia passado. Acreditem se quiser, mas quando a caixa bateu no portão, acabou rompendo o lacre e estourou, mostrando que dentro dela havia várias bolsas de sangue. Eram aquelas bolsas de hospital com sangue de doadores. Inclusive, que nem queria o dinheiro e que não iria mais trabalhar em nenhuma funerária. Eu e o meu chefe discutimos bastante. Então, resolvemos chamar a polícia. Mas quando a polícia chegou, a mulher já não estava mais lá. Algum tempo depois, me encontrei com a minha cunhada, que coincidentemente é de Minas Gerais. E ela revelou-me que existe na cidade um estranho e antigos casos de vampiros que habitam aquele cemitério abandonado. Inclusive, muitas pessoas e animais foram atacadas na região. E com o tempo, passou a surgir até padres que se diziam caçadores de vampiros. Não sei o que foi tudo aquilo, mas foi uma experiência assustadora. E nunca mais vou esquecê-la por toda a minha vida. Agora, preciso relatar os acontecimentos que vivenciei pouco tempo depois. Logo após a minha saída da funerária. Realmente, eu fiquei por um longo tempo sem saber exatamente o que tinha acontecido naquela noite tenebrosa. Tudo era muito estranho, e nada mesmo iria se encaixar, a não ser que eu tivesse coragem de retornar ao local e me informar melhor. Resumindo, iria fazer uma investigação. Quase um ano depois, e por coincidências no Halloween, tomei a decisão de que iria em busca de uma resposta para o ocorrido naquele cemitério. Se fosse por curiosidade, eu jamais faria isso. Mas este não era o motivo. O problema era que eu nunca mais tinha conseguido dormir novamente bem. Acordava sempre no meio de um pesadelo, onde eu estava correndo sozinho no meio de uma estrada deserta, em direção àquele cemitério. No sonho, aqueles velhos e velhas corriam atrás de mim. Porém, quando eu chegava no cemitério, o portão estava trancado e eu não conseguia entrar. Então as criaturas pulavam em cima de mim, sugando o meu sangue. Daí se tornavam jovens, como aconteceu daquela vez. Às 3 da manhã, eu acordava suando frio e sempre conseguia ouvir um ruído de morcego rodeando a minha casa. O mesmo ruído do pesadelo. Quando visitei um padre, ele me explicou assuntos como lobisomens, vampiros e metamorfos. Mas acreditava ele se tratar de vampiros, pois quando eles marcam a vítima, a perseguem por toda a vida. O padre me deu um frasco com água benta e pediu para que eu passasse em todas as janelas e portas da minha casa. E me alertou também de nunca convidar nenhum estranho para entrar em minha casa, pois poderia ser um vampiro disfarçado. Bem, após seguir a orientação do padre, os pesadelos diminuíram, mas não pararam. Bem, me cansei dos pesadelos. Expliquei para minha esposa e disse que iria pegar o carro e me dirigir
até aquele cemitério e descobri o que de fato aconteceu. Ironicamente, eu peguei a estrada no dia 31 de outubro e chovia muito naquela tarde. Eu tive que reduzir a velocidade para uns 80 km por hora. Bem, eu não me lembrava exatamente o caminho, mas estava disposto a fazer o necessário para encontrar aquele cemitério. Estava determinado. Com muita dificuldade, embaixo de chuva, enfrentando ruas emburacadas, acabei encontrando o temível cemitério. O lugar era realmente isolado e parecia não ter ninguém por perto. Estava aparentemente abandonado. Entrei e comecei a andar por lá. Como era previsto, o meu celular não dava nenhum sinal de vida. Andei por entre os túmulos, observando os detalhes dos falecidos, quando percebi que não havia nenhum morto recente e que a data mais próxima de óbito que encontrei foi ainda do ano de 1896. Ao longe, avistei uma mulher vestida totalmente de preto e parecia aquela mesma mulher que entregou a caixa na funerária. Ela estava em frente a um túmulo, de cabeça baixa. Comecei a me aproximar, e quando ela percebeu que eu estava chegando, me olhou de lado e subitamente seguiu caminhando adiante. Em cima do túmulo, que ela estava em frente, se encontrava aquela caixa preta. O mais estranho é que eu estava perto, mas ela dava passos muito mais rápidos que os meus. E por mais que eu tentasse, parecia que não conseguia alcançá-la. A distância aumentou, e numa curva por entre os matos muito altos, que não eram podados há muitos anos, a mulher misteriosamente sumiu. Me cansei bastante, porém, quando me virei, tomei o maior susto de minha vida. A mulher surgiu na minha frente, e tamanho foi o susto que caí para trás. E ela, com muita raiva, disse: "O que faz aqui?" Eu desabafei com ela. Disse sobre os pesadelos e sobre os vampiros. Perguntei sobre a caixa com bolsas de sangue e qual era o motivo daquilo tudo. Ela afirmou que as bolsas de sangue na caixa era para alimentar as forças das trevas que ali habitavam. E se ela não os alimentassem, as criaturas iriam atacar pessoas e animais para saciar sua sede de sangue. Perguntei para ela por que ela mesma não veio trazer a caixa com sangue. Ela disse que eu entenderia tudo mais tarde. Porém, eu precisaria ir embora daquele lugar antes do pôr do sol, ou algo muito ruim poderia acontecer comigo. Já era por volta de 17 horas, então saí dali às pressas. Quando fui em direção ao meu carro, surgiu na minha frente aquele espectro, o mesmo dos meus pesadelos. Ele aparecia em forma de um tornado escuro e possuía olhos vermelhos, com um cheiro muito forte de podre. Comecei a rezar o Pai Nosso. Fechei os olhos e disse em voz alta: "Vá embora, em nome de Jesus!" Como a chuva ainda não tinha cessado, a escuridão tomava conta do lugar. Acelerei o carro e saí cantando o pneu, mas logo fiquei atolado no barro e tentava a todo custo sair dali, mas era inútil. Então
tive que sair do carro para empurrá-lo, pois não havia outra opção. Recolhi alguns gravetos e coloquei embaixo da roda. Fiz algumas tentativas para tirar o carro do barro, e foi quando aqueles vultos iam se aproximando de mim. Quando chegaram mais perto, percebi que eram aqueles jovens de aparências pálidas, que outrora eram velhos, e enquanto se aproximavam, me encaravam com aqueles olhos vermelhos e pareciam falarem na minha cabeça, pois fiquei hipnotizado e não conseguia me mexer, e sequer pensar em algo para sair daquela situação. Uma daquelas moças segurou meu braço e um rapaz segurou meu outro braço, e ambos começaram a chuparem o meu pulso. Em seguida, senti uma picada anestesiante e algo que parecia drenar o meu sangue. E por mais estranho que pareça, era uma sensação de puro êxtase. Era algo muito bom. Foi quando aquela senhora de preto saiu de dentro do cemitério e disse algumas palavras que eu não entendi. Porém, me fez despertar daquele transe. E aquelas criaturas logo em seguida se afastaram de mim. A velha gritou para que eu entrasse no carro e fosse embora. Quando saí do transe, o pavor tomou conta de mim novamente. E por sorte, dessa vez, consegui tirar o carro do barro. Comecei a sair de lá, e quando peguei a estrada, tenho certeza de que não via aquelas criaturas pelo meu retrovisor. Mas quando eu olhava para trás, todos estavam lá me encarando com aqueles olhos vermelhos e longas presas. Fui muito tolo em ter retornado novamente naquele lugar. Mas pelo menos desse dia em diante, eu nunca mais tive nenhum pesadelo. E nem senti aquelas energias malignas. Bobo fui eu, pois deveria suspeitar desde o princípio, quando me ofereceram aquelas enormes quantias para somente levar a caixa. Pois é como se diz o velho ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Boa noite. Boa noite a todos. Eu me chamo Ivani e moro no litoral de Pacatuba, no estado do Ceará. Este relato aconteceu no ano de 1982, quando eu tinha 19 anos e ainda morava com os meus pais. Nós éramos pessoas simples da roça, vivíamos da terra, de catar milho, feijão, banana e o que vocês imaginavam tinha em nossa propriedade. O meu pai se chamava Antônio Juarez e era daquele tipo de homem, como dizemos aqui, não se abria nem para um trem. E uma parte do que a gente colhia, a gente usava, e a outra parte a gente vendia. O meu pai também fazia carvão para vender e tinha uma paixão louca por caça. E nós tínhamos 2 cães de caça que todo mundo tinha inveja. E quando eles batiam atrás de uma coisa, eles só se acalmavam quando pegavam aquilo. Um dia, eu estava na roça com meu pai e vimos um veado adulto correndo entre as árvores de uma mata grande que tinha perto de casa. E normalmente,
Esses bichos são bem arisco e difícil de ver perto de casa. O meu pai disse para mim ir rápido pegar a espingarda, os cães e os mantimentos para irmos atrás deles. Eu corri o mais rápido que eu pude, peguei tudo que eu podia e então partimos para casa. E quando já estávamos quase saindo de casa, a minha mãe me lembrou do lampião para caso a noite caísse. E assim, tivéssemos uma boa iluminação no meio da mata. Saímos então para a caçada, e eu estava animado, e os cães saíram em disparada. E assim que sentiram o cheiro do animal, eles começaram a se embrenhar na mata da serra, e cada vez eles iam mais longe, até que a noite caiu. E ainda bem que a minha mãe me lembrou de levar o lampião. E quando eu já ia acender, o meu pai disse que os cães, eles haviam acuado alguma coisa. E então corremos em direção aos latidos. E chegamos em uma parte da mata bem fechada, e quase que não dava para andar de tanto mato. E ali estava muito escuro, e os cães haviam acuado um tatu dos grandes, e ele havia corrido para dentro de um buraco. Porém, eu não havia pegado ferramenta para cavar um buraco. O meu pai disse então para acender um lampião. E então, em seguida, ele disse que voltássemos para casa, pois já era 21 horas. E estávamos muito longe de casa. Então eu acendi o lampião. E daí, escutamos uma coisa vindo correndo muito rápido. E do nada, o veado que estávamos caçando, ele passou como um raio bem ao lado de onde estávamos. E os cães partiram atrás dele e entraram em perseguição. E eu já ia correr também, quando meu pai segurou meu braço e disse para mim ficar quieto. E naquele momento, tudo estava em silêncio e só se ouvia os latidos dos cães bem ao longe e o vento nas folhas das árvores. O meu pai, ele estava olhando alguma coisa que eu não sabia o que era. Então, ele falou que estava fugindo de alguma coisa, talvez uma onça, eu não sei bem. Começamos a escutar um barulho quebrando galhos e o mato que estava próximo. O meu pai mandou que deixassem as coisas no chão e que pegássemos as facas e a espingarda. Ele disse para mim subir em uma árvore que estava ali atrás de nós. E quando ele falou isso, eu já estava com bastante medo, pois para um homem como ele falar isso, com certeza, aquela era uma coisa séria. Então subimos na árvore, e ele me deu as armas, e subiu depois de mim, e sem fazer barulho. Ficamos esperando na segurança, ali em cima. E então, aquele barulho de galho se quebrando logo parou. E a coisa que estava vindo em nossa direção, ela deveria ter parado. O meu pai tentava ver alguma coisa e eu também. Mas de cima da árvore era muito difícil vermos alguma coisa. Estávamos olhando uma faixa de mato que ficava mais na frente. E foi quando eu olhei para baixo. E ali, de pé, no tronco da árvore, havia um enorme animal negro. E ele estava de pé nos olhando ali em cima da árvore. E eu nem dei tempo do meu pai ver. E então eu atirei no bicho. E aquela criatura saiu correndo para o mato. E o meu pai quase caiu da árvore com o barulho do tiro. Ele perguntou o que eu havia feito.
e eu falei que havia visto um animal grande e negro que estava de pé no tronco da árvore. E nós pensamos que ele estava bem mais na frente, porém, aquela criatura estava bem abaixo de nós. Bem, ficamos em silêncio e o meu pai perguntou aonde estavam os cães. E em seguida, escutamos um barulho no mato. Apontamos as espingardas em direção do barulho e dali saiu um grande animal negro de pé. Ele era meio corcunda com seus braços, quase arrastando no chão de tão grande. A sua cara parecia de um cão, porém, aquilo tinha as feições humanas. Ele estava farejando alguma coisa que tínhamos deixado no chão, e nesse momento, as lágrimas já estavam caindo do meu rosto de tanto medo. E mesmo no escuro, dava para ver com a luz fraca da lua aquela criatura. E ele começou a andar ao redor da árvore. E o meu pai disparou mais um tiro. Porém, o tiro foi tão certeiro que pegou na criatura. Aquela coisa soltou um urro tão alto que eu tapei os ouvidos nesse momento. E daí, ouvimos os cães voltando e aquela coisa sumiu na mata. E os cães logo chegaram e ficaram latindo no pé da árvore em nossa direção. E ficamos ali trepados no pau até o dia amanhecer. E aquela foi a noite mais longa da minha vida. Pela manhã, pegamos as coisas e voltamos para casa. E sempre estávamos atentos a todo barulho. E 2 dias depois, o meu pai foi deixar uma encomenda de carvão na área urbana. E quando já estava voltando, ele parou em uma venda para tomar uma cerveja. E foi quando ele escutou o homem da venda falando que um homem havia passado ali com um ferimento de tiro que estava sangrando muito. E o ferimento era no ombro esquerdo. Ele disse que tentou ajudar o tal homem, porém, ele não queria ajuda. E disse que estava indo embora para sua casa. E então, o meu pai pensou que esse homem era a tal criatura. E meu pai até pensou em comentar com o dono da venda o que tinha acontecido. Mas ele preferiu ficar quieto. E desde aquela noite, nós não caçamos mais à noite. E nem andávamos na rua até tarde. Pois aquela foi a pior noite da minha vida. Mas graças a Deus e à coragem do meu pai, eu estou aqui para contar essa história a todos vocês. Boa noite. Olá, Fael, e a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Débora e moro em Tiradentes, Minas Gerais. E esse fato ocorreu comigo em 2015. Bem, em um certo dia, eu voltava da aula com a minha amiga Samantha, e ela me contava sobre os djinns, entidades árabes que realizavam quaisquer desejos após invocadas. Ela estava com um livro sobre Goetia e então me emprestou. Então, chegando em casa, eu li muito aquele livro e fiz então a tão dita Goetia Patchwork, onde você somente visualiza o selo do djinn e faz um pedido. O meu pedido foi para um djinn que se chama Agares. Eu pedi a ele que o boy da escola que eu estava afim passasse a me notar. Bem, o tempo passou e a noite chegou. Eu estava deitada na minha cama já fazia algum tempo, mas ainda não estava dormindo. Mas já estava quase lá.
Estava naquele estado de semiconsciência. Então, eu ouvi um barulho no meu quarto que acabou me acordando. E parecia ser de alguém respirando, o que era estranho, já que eu dormia sozinha. Eu acendi um abajur que tinha ao lado da minha cama, mas não tinha ninguém no quarto, somente eu. Eu fiquei em silêncio, mas não conseguia ouvir mais nada. Achei que estava imaginando coisas, então apaguei a luz e voltei a dormir. E pouco tempo depois, quando estava quase dormindo de novo, eu ouvi um barulho de alguma coisa caindo no chão do meu quarto. E com um susto, eu acendi a luz correndo e vi a minha mochila da escola no chão, aberta, com os meus livros e cadernos espalhados pelo chão. O que eu estranhei é que a minha mala já estava no chão, só que fechada. Eu achei que o meu irmão tinha entrado no meu quarto para pegar alguma coisa nela. E quando foi embora, ele simplesmente jogou a minha mochila no chão, ali aberta. Eu levantei para ir brigar com ele, mas quando eu tentei abrir a porta, ela ainda estava trancada. Eu fiquei meia confusa com isso, mas estava tão cansada que resolvi que no dia seguinte eu tentaria imaginar o que havia acontecido. E de novo, eu voltei para a minha cama e tentei dormir. E foi então que eu levei um baita susto. Quando eu estava quase dormindo, eu senti alguém agarrar os meus tornozelos. Eu soltei um grito, tentei acender o abajur de novo, só que ele estava fora do meu alcance. E o que quer que tinha me agarrado estava me segurando forte, quase me machucando. Eu tentei dar um tapa onde eu achava que o meu agressor estaria, mas não tinha nada lá. A minha mão só passou pelo ar e acertou a parede. O grito que eu soltei deve ter chamado a atenção da minha família, pois o meu pai estava batendo na minha porta perguntando o que estava acontecendo. E quando ele começou a bater na porta, o que estava me segurando me soltou e eu consegui acender o abajur. Para o meu espanto e alívio, eu estava sozinha no meu quarto. Eu abri a porta e, sem saber o que falar para o meu pai, eu falei que tive um pesadelo e gritei assustada, mas que já estava tudo bem. Ele entrou no meu quarto, olhou em volta e saiu me dando um beijo de boa noite. Eu ainda estava assustada, mas não sabia o que falar para a minha família sem parecer que estava doidona. Então, eu fiz uma busca pelo meu quarto, só que não muito grande. Eu só abri os armários, olhei embaixo da cama e embaixo da escrivania. Não achei nada de anormal. Porém, algo me chamou a atenção, que era aquele livro que falava sobre Goetia, que estava embaixo do meu colchão. Bem, mas o que quer que fosse que tinha me agarrado já não estava mais lá. Mas ainda estava aquele pouco de energia densa. E eu ainda estava assustada. Eu deixei a luz do abajur acesa e voltei a dormir. E na manhã seguinte, por incrível que pareça, aquele garoto da escola passou a me notar e ele pediu meu telefone e a partir daí ele ficou obcecado por mim, o que me causou certa repulsa dele, pois na verdade eu só gostava mesmo quando ele se fazia de difícil, mas depois que ficou fácil eu não gostava mais dele. Bem, o interessante é que descobri que aquele garoto era gay. Então, como era possível ele passar a gostar tanto de mim? Será que a magia tem o poder de fazer um rapaz gay gostar de uma garota? Ou um rapaz hétero gostar de um gay?
Bem, a partir daquele dia, eu tive vários pesadelos com esse Jin. Então, eu devolvi o livro para a minha amiga Samantha e nunca mais eu quis saber de magia, pois ainda eu sou muito inexperiente para essas coisas. Boa noite.